caros amigos e amigas, bem-vindos a mais um programa onde Deus chora. Esse programa é mandado para vocês pela Ajuda à Igreja que Sofre, AIS do Brasil. É uma entidade da Igreja Católica, nós somos ligados diretamente ao Vaticano, somos uma organização pontifícia de ajuda às obras católicas das dioceses, dos movimentos, das congregações religiosas, todas as obras oficiais da Igreja nos lugares mais difíceis do Brasil e do mundo. Daí o nosso nome, Ajuda à Igreja que Sofre, ajuda aqueles membros da Igreja que estão sofrendo pela miséria ou por guerras ou por perseguição. No dia de hoje, vamos apresentar a vocês um programa especial. Especial porque se trata da Mãe de Deus, de Nossa Senhora. É a última aparição de Nossa Senhora que foi reconhecida oficialmente pela Igreja. É uma aparição que aconteceu na África, na cidade de Kibeho, em Ruanda, bem ali no miolo, no centro da África, uma posição muito estratégica que Nossa Senhora escolheu para aparecer lá, e ela fez ali um apelo muito sério, muito até comovente. Nossa Senhora até chorou, pedindo paz, reconciliação, porque senão viria uma grande catástrofe, uma grande matança. E não deu outra. O povo não ouviu os apelos de Nossa Senhora e houve na África uma das maiores matanças da história do mundo. Mais de 800 mil pessoas foram massacradas numa guerra civil muito sangrenta que houve ali no Ruanda. Eu queria dizer, antes de passarmos o filme muito interessante lá que nos chegou da África, eu queria dizer que na Igreja Católica essas aparições não são de crença obrigatória. Segundo a nossa Igreja, a revelação já terminou no final do Novo Testamento. Então tudo que acontece depois de sobrenatural é de crença opcional. A Igreja apenas diz, se esta aparição for aprovada, ela diz que não há nada nela contra a doutrina da Igreja, nada em contradição com os evangelhos, com a revelação, e não há nada que indique que seja uma farsa, uma coisa montada ali. Tudo parece ser sério. Mas acredite quem quiser. Mas é tradição da Igreja, a grande maioria dos católicos acredita nessas aparições mais sérias que foram muito estudadas, como a aparição de Nossa Senhora em Fátima, em Lourdes, que foram muito conhecidas. Essa da África é muito conhecida na África, mas fora do continente africano quase ninguém conhece, aqui no Brasil é quase desconhecida. Então apresento para vocês a situação lá em Kibeho. Em 2003, a Igreja reconheceu uma série de aparições de Nossa Senhora que aconteceram entre 1981 e 1989 na cidade de Kibeho, sudoeste de Ruanda. Foi lá que 3 jovens moças, Natalie, Alphonsine e Claire, receberam mensagens sobre sua própria vida espiritual e também sobre a escuridão da iminente violência que atacaria Ruanda. Após 5 anos da primeira aparição, uma sangrenta guerra entre a tribo dos Tutsi e dos Hutus explodiu. O genocídio levou a vida de 800 mil pessoas, sendo a maioria mulheres e crianças. Hoje, o santuário de Kibeho está sob o cuidado dos padres palotinos e eles estão batalhando para que se torne um centro de peregrinação para a reconciliação, conversão e paz. Para nos contar mais, é meu privilégio receber Christine Ducodré, responsável pelos projetos para a África da obra de caridade internacional Ajuda à Igreja que Sofre. Christine, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pelo convite.
Cristine, as mensagens de Nossa Senhora foram bastante específicas. Você poderia nos contar mais sobre as mensagens dela em Quibeu? Claro que as diferentes mensagens durante os 8 anos foram muito importantes. E eu diria que devemos fazer um paralelo entre a grande esperança existente na aparição de Nossa Senhora nesse pequeno país, apenas alguns anos antes do genocídio, e o fato de que Nossa Senhora, de tempos em tempos, estava chorando, pois estava tão triste. Eu gostaria de citar algumas dessas mensagens como exemplo disso. Arrependam-se enquanto ainda há tempo. Mudem seus corações. Mudem seus corações. Mudem seus corações. Rezem sempre, sem ser hipócritas. E a quarta é: meditem o terço das dores da Virgem Maria. Claro que existem muitas outras mensagens que foram dadas, mas eu acho que a mais importante é: arrependam-se. A realidade do mundo era péssima e devíamos levar em consideração que, se não voltássemos ao caminho do Pai, iríamos passar por tempos difíceis, que foi o que ocorreu alguns anos após o genocídio de 1994. Gostaria de saber sobre a sua experiência, pois você já esteve em Quibeu. Já estive lá diversas vezes. O que lhe tocou pessoalmente e espiritualmente lá? Eu me senti tocada pelo fato de que Nossa Senhora era um sinal de esperança, um último sinal de esperança para a população de Ruanda, do Congo-Kinshasa e do Burundi. Depois eu encontrei, devo confessar, a mesma mensagem em Fátima, pois estamos falando de Nossa Senhora das Dores, que nos convida ao arrependimento e que, ao mesmo tempo, nos diz que ainda podemos mudar os acontecimentos, pois Nossa Senhora é a mãe que toma conta das suas crianças, que pede fortemente para nós voltarmos ao filho dela. E eu acho que a relação em Fátima é bastante parecida. É esta conversão de arrependimento. Exato. Após Fátima, Nossa Senhora falou dos terríveis conflitos que viriam, que depois se percebeu que era a Primeira Guerra Mundial. Em Quibeu, o conflito que Nossa Senhora previu foi o genocídio de 800 mil pessoas. Você pode nos falar, em poucas palavras, qual é a associação entre Quibeu e o genocídio que ocorreu alguns anos após a aparição de Nossa Senhora em Quibeu? É verdade que existe uma forte ligação entre a aparição às 3 meninas e o posterior genocídio. De fato, em algumas aparições, Nossa Senhora mostrou o que iria acontecer alguns anos depois, em 1994. E as meninas ficaram muito assustadas ao ver esse derramamento de sangue e a crueldade. Elas conseguiam ver isso e eram convidadas a advertir a população, dizendo: voltem-se para o meu filho, arrependam-se, rezem, para que assim esse genocídio seja evitado. E, infelizmente, a população dos Grandes Lagos não escutou essa mensagem. Mas Nossa Senhora veio exatamente com esse propósito. E ela estava chorando. Sim, ela estava chorando. Deve ter sido um choque para as meninas, porque viram Nossa Senhora e, repentinamente, era uma mensagem sobre a escuridão. Sim, exato. Mas, mais uma vez, para mim, é este paralelo de grande esperança. Nossa Senhora toma conta de seus filhos, pois ao mesmo tempo ela diz: por favor, escutem, voltem-se para o meu filho. Cristine, nós vamos fazer um intervalo para ver um pequeno documentário sobre Nossa Senhora de Quibeu e sobre as aparições a estas 3 jovens. Na pequena aldeia de Kibeho, em Ruanda, aconteceu uma série de eventos extraordinários.
O primeiro se deu às 12h35, do dia 28 de novembro de 1981. Alfonsine Mumurek, uma jovem estudante de 16 anos, aluna da escola paroquial, viu uma figura que mais ninguém conseguia ver. Em 28 de novembro, um sábado, fomos todas para o refeitório. Comecei a limpar os pratos quando ouvi uma voz dizer: "Filha." Eu me senti isolada do mundo ao meu redor. Deixei de ver todos os que me rodeavam e só conseguia ver uma nuvem. Uma bela senhora estava na nuvem. Lhe perguntei: "Quem és, minha senhora?" E ela respondeu: "Sou a mãe da palavra." As notícias acerca dos extraordinários acontecimentos de Kibeho logo se espalharam por todo o país. Jornalistas e peregrinos de todo o Ruanda, países vizinhos e de mais longe, incluindo da Europa, começaram a se dirigir à pequena aldeia. As autoridades da igreja destacaram 2 comissões para investigar, em detalhe, o comportamento das moças durante as aparições, assim como o conteúdo das mensagens da Nossa Senhora da Palavra. A comissão teológica foi destacada pelo bispo da área, Monsenhor Jean-Baptiste Gamurani, de Butaré, e era composta principalmente por professores acadêmicos do Seminário Maior, enquanto que os membros da comissão médica provinham na sua totalidade da Faculdade de Medicina da Universidade do Ruanda. Fizemos vários testes durante as aparições. Por exemplo, para apurar se um visionário está em contato com o mundo ao seu redor, se consegue ouvir, se está sofrendo, lhe picávamos, por exemplo, um dedo com uma agulha. Até utilizávamos uma vela acesa para ver se a criança afastava a mão. Nem reagiam quando as beliscávamos. Para manter os mais elevados padrões de imparcialidade científica, foi procurada a ajuda de especialistas internacionalmente aclamados. Após finalizarem os estudos detalhados, estes apresentaram as suas conclusões e opiniões. Os testes sucessivos mostravam que durante uma aparição, qualquer ligação destas moças com o mundo exterior cessava. Elas se desligavam, não viam o mundo ao seu redor como nós. Não ouviam nada. Entravam noutro mundo que se tornava mais real do que a realidade que as rodeava. Podemos voluntariamente nos manter num estado como aquele durante talvez 1, 2 minutos, mas não certamente durante 10 minutos ou 1 hora. Isso é impossível. Tem de haver algo que prenda seu olhar. O mesmo se passa com a audição. Elas ouviram vozes que os outros, claramente, não conseguiam ouvir. O olhar das jovens estava virado para o céu, diretamente para o sol brilhante, diretamente sobre as suas cabeças durante cerca de 1 hora. Olhavam fixamente para o sol sem queimar a retina. Gostaria muito de ter uma explicação, porque é um fenômeno que, sem dúvida, está nitidamente além da vontade humana. Até para alguém que sofra de histeria. Quanto aos olhos, a retina ficaria queimada, claro, e as delas não. Ela não mostrava qualquer reação. As suas mãos estavam sempre firmemente unidas e os seus joelhos, por exemplo, por mais que tentássemos, não se moviam. Mesmo que se tentasse separar as suas mãos unidas, não se conseguia. Assim,
Tentamos testar a sua reação à dor, mais uma vez, sem qualquer efeito. Le test à la douleur, qui était négatif aussi. Bem-vindos novamente ao nosso programa. É meu grande privilégio conversar com Christine Ducodré, responsável pelos projetos para a África, da obra de caridade internacional Ajuda à Igreja que Sofre. E estamos falando sobre as aparições de Nossa Senhora em Kibeho. Christine, obrigado novamente por estar aqui. Obrigada. Você ainda sente o impacto do genocídio em Ruanda hoje? Como Nossa Senhora está ajudando a curar o impacto do genocídio no país? Eu diria que este genocídio ainda está, infelizmente, muito vivo, porque existe uma falta muito grande da verdade. O processo de perdão e reconciliação, ou melhor, o de justiça e reconciliação, deveria ser baseada na verdade. Mas a verdade deve ser dita, claramente dita. Qual é verdadeiramente a realidade do nosso país hoje? O que aconteceu entre essas pessoas? O que aconteceu? E isso significa que onde a humanidade está, o pecado também está. E não se pode colocar o pecado somente em um lado e dizer que o outro é simplesmente a vítima. Os dois lados são culpados e são vítimas do que aconteceu. O santuário, neste momento, está sob o cuidado dos padres palotinos, e eles declaram o santuário como um espaço para paz e reconciliação. Este é, então, o papel de Nossa Senhora em Kibeho, ainda hoje para Ruanda e os arredores? Sem dúvidas. É a mensagem principal. A do arrependimento, da oração e da abertura dos corações para abrir este caminho de reconciliação. Mas não é somente uma palavra, é algo que deve vir do coração. Por isso, é necessário dizer ao próximo: eu sou realmente culpado e lhe peço perdão. Você aceita me perdoar? É isso que você quer dizer com a verdade? A verdade é a autorreflexão, o entendimento do pecado e o pedido de perdão. Eu gostaria de voltar à questão de que Kibeho não é algo somente para a África, ou só para Ruanda, mas sim para o mundo. Kibeho é a última aparição de Nossa Senhora oficialmente reconhecida pela Igreja. Qual é a mensagem de Kibeho para o mundo? Sim. Mais uma vez, digo que não é por acaso que a última aparição reconhecida de Nossa Senhora é na África. Existe, de fato, uma grande relação com a situação que o mundo está passando atualmente. Eu diria que existe uma apostasia, um pecado, e Nossa Senhora diz: arrependam-se, 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 mas voltem-se ao meu filho o mais rápido possível. Não existe mais tempo para viver da maneira que estão vivendo, de negar a minha mensagem e as mensagens do meu filho, pois é preciso que ele salve o mundo. Christine, nós falamos dos padres palotinos e do trabalho deles em reconstruir este santuário. Existem muitas necessidades, pois, como você disse, não há abrigo para os peregrinos. Quais são as necessidades do santuário hoje? Eu gostaria de dizer que nós consideramos, desde o começo, que nosso papel como obra de caridade, a ajuda à igreja que sofre, foi estar próximo desse santuário que estava começando do zero. E nós estamos felizes de ter podido atender às primeiras necessidades desse santuário, que ainda não tem abrigo para os peregrinos. Com o passar do tempo, algumas congregações chegaram e estão ajudando a construir um convento. Eles, contudo, precisavam da nossa ajuda desde o início para pôr de pé algumas estruturas.
Então, estamos prontos para ir ao encontro dessas necessidades que talvez não devem ser vistas como emergenciais, mas se queremos que os peregrinos rezem bem, com tranquilidade, eles precisam da nossa ajuda. E por isso, talvez peçamos que nossos doadores sejam generosos para que este santuário cresça e leve as mensagens de Nossa Senhora para o resto do mundo. Muito obrigado por estar conosco em nosso programa. Muito obrigada. E obrigado, senhoras e senhores, por terem assistido nosso programa. Vocês viram hoje Quibeu e as necessidades do santuário e sobre os esforços em andamento. Se você quer ser parte disto, parte da reconstrução da esperança da África através de Quibeu, eu os encorajo. Olhem as informações para contato, liguem e escrevam. Esperamos revê-los novamente na próxima semana. Até lá! Oração, informação e caridade. Este é o tripé em que ajuda a Igreja que Sofre atua há mais de 60 anos. Seja no sustento de missionários e religiosas, na formação de novos padres ou na construção de igrejas, a Ajuda a Igreja que Sofre apoia projetos em mais de 140 países, tanto em regiões de missão como nos lugares de perseguição. Você pode fazer parte desta obra. Ligue agora para 0800 77 099 27 ou acesse o site www.ais.org.br e peça para receber gratuitamente em sua casa o boletim mensal da Ajuda à Igreja que Sofre. Assim, você estará bem informado sobre o que acontece com a sua igreja e saberá como você pode ajudá-la com sua oração e doação. Muito interessante a história de Quiberro, e vocês viram ali um dos testes, foram muitos testes, mas um deles apareceu nessa entrevista, nesse filme, enquanto uma das moças está tendo a visão, vocês veem um sacerdote que com um pedacinho de ferro, algum clipe, alguma coisa assim, um arame, ele toca no olho da vidente para ver como ela reage, e ela não reage. Ela estava realmente em êxtase ali e não tinha reação nenhuma. Nós queríamos dizer a vocês que contamos muito com o seu apoio para nós podermos ajudar aqueles projetos da igreja que mais necessitam. Como eu disse no início do programa, nós temos centenas de obras da igreja de evangelização e de ajuda que nós fazemos todos os anos aqui no nosso Brasil, nas regiões mais necessitadas da Amazônia, do Nordeste, nas favelas das grandes cidades. Onde a igreja estiver em necessidade, nós procuramos estar ali também para poder ajudar. E nós só podemos fazer isso com a sua ajuda. Se você também fizer parte desta obra da nossa Santa Igreja de ajuda aos mais necessitados. Para você fazer parte é muito fácil. Ligue agora mesmo para 0800 77 099 27 e lá lhe vai ser explicado como fazer para ajudar. Essa ligação telefônica é gratuita. Pode ligar agora mesmo. Conto com vocês aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, na semana que vem, se Deus quiser. Até lá, meus amigos e minhas amigas.